meu nome é Angelina e hoje estamos começando mais um podcast Protagonista do Futuro. Olá, meu nome é Edmilson e hoje estou com a psicóloga. Olá, meu nome é Nailza, sou psicóloga aqui do Colégio Futuro Educacional, psicóloga escolar e psicóloga clínica. Eu já queria começar a perguntar como é ser chamada para um podcast das melhores escolas de Marabá. É uma honra, fiquei muito honrada quando me convidaram. Espero contribuir aqui com vocês, com algumas informações que possam ajudar aí as cabecinhas de vocês. Então, como a gente pode fazer para diminuir a ansiedade nas provas aqui do futuro? Então, para a gente trabalhar a nossa ansiedade, a melhor coisa que a gente pode começar é com organização. Então, se a gente conseguir se organizar para estudar com antecedência, estudar todo o conteúdo programado, é o primeiro passo. Depois, você vai ter momentos de descanso, boa alimentação, bom sono, tudo isso antes da prova. No dia da prova, para acordar já descansado, se alimentar direitinho. No momento da prova, se perceber que está um pouquinho ansioso, um pouquinho ansiosa, respirar, porque a respiração ajuda a oxigenar o nosso cérebro. Então, essas coisinhas podem ajudar a melhorar a ansiedade no dia da prova. Sim. No máximo, quanto tempo a gente deveria usar nos estudos? Como? Quanto tempo a gente deveria economizar nos estudos? Quanto tempo a gente deveria... Usar nos estudos. Entendi não, gente. Usar nos estudos. Usar. Ah, tá. Entendi. Então, para fazer efeito, para a gente conseguir um bom resultado para lidar com a nossa ansiedade, o ideal é que a gente faça isso todos os dias. Então, se a gente conseguir organizar a nossa rotina todos os dias, dormir bem, se alimentar bem, ter momentos de lazer, a gente não vai ter tantos problemas com a ansiedade. Mas, se não conseguiu, tenta fazer pelo menos uma semana antes, que já vai ajudar bastante. Tá bom? No filme, eu lembro que quando a ansiedade controla a Wiley, ela começa a dar uma crise de ansiedade. Uhum. Sim, o filme Divertidamente ele é bem legal para a gente entender um pouquinho como funciona a nossa ansiedade quando ela está desregulada. E quando a ansiedade assume o controle das nossas emoções, o nosso controle, vai dar problemas. E aí a gente pode sim ter crise de ansiedade. Mas a ansiedade é importante, né? Como lá no filme mostra que ela, no final, é ela que ajuda a reorganizar lá o controle junto com todas as emoções. Então, ela tem sim um papel, só não pode estar no controle sempre. Tem que ter Equilíbrio. Equilíbrio. Isso. Não pode ter muito nem muito pouco. Isso, porque a ansiedade ela tem o seu momento específico, ela não é para todo momento, mas ela é sim importante. Eu lembro que no filme Divertidamente, a Riley, ela fica com um pouco mais de ansiedade aí. Queria saber como a gente pode lidar com essa ansiedade, não evitar a ansiedade. Então, lá, como eu estava falando, no filme ela é importante. Então, a gente não pode evitar a ansiedade. A gente tem que controlar a nossa ansiedade. Porque a ansiedade, ela faz parte de nós, seres humanos. É importante que ela esteja ali para quando a gente vai fazer uma coisa importante, porque é ela que nos prepara para fazer determinada coisa que é importante para a gente. Então, a gente não se livra dela, a gente controla ela, a gente lida com ela. Então, é importante, o que dá para fazer? Dormir bem, é o básico, gente, dá para fazer o básico. Dormir direitinho, se alimentar direitinho, brincar, ter os momentos de lazer é importante, organizar a rotina de vocês, tudo isso ajuda a gente a controlar a nossa ansiedade. E como a gente consegue controlar com uma criança que tem muitas coisas para fazer? Uma rotina cheia. Uma rotina cheia. Primeiro, vocês vão pedir a ajuda dos adultos, que são responsáveis por vocês. Então, eles podem ajudar vocês a organizar a rotina. Eles vão dizendo, claro, o que é melhor para vocês, mas vocês também podem dizer para ele, olha, por que a gente não consegue colocar isso nesse outro dia? Vamos trocar aqui, deixa para mim fazer semestre que vem esse aqui. Então, é com os pais de vocês que vocês vão organizar essa rotina. É importante. Depois que ela está organizada, vocês, já na idade de vocês, vão tentar seguir a rotina. Mas peçam a ajuda dos pais. Como detectar os sinais de ansiedade? Tá. Os sintomas de ansiedade, eles são bem diferentes para cada pessoa, mas tem alguns que são muito básicos. Por exemplo,
a respiração ficar ofegante, o coração ficar mais acelerado, bater mais acelerado, você sentir tremores ou você começar a suar muito. Às vezes você pode ter a sensação de que você vai desmaiar. Esses são sintomas de uma crise de ansiedade. Mas os sinais em si de uma ansiedade mais leve, uma ansiedade que vocês conseguem ver, por exemplo, é muita preocupação, achando que vai acontecer alguma coisa. E se eu não der conta? E se fizer isso? Esses são os sintomas básicos da ansiedade. Como a gente pode descobrir como a gente acaba com esses sintomas? Dá pra gente fazer algumas coisinhas. Quando a gente está com esses sinais, com esses sintomas de ansiedade, esses mais graves. Então, vamos começar. Dá para fazer várias coisas, mas uma delas é você tirar a sua atenção dos sintomas. Se você está muito ofegante, se você está com o coração muito acelerado, você tem que tirar os sinais, tipo, pensar numa coisa mais positiva. Pensar numa coisa mais positiva, descrever alguma coisa, sei lá, você está ansiosa, você olha para esse copo, você pode descrever esse copo, porque você vai levar a sua atenção para cá, então para esse objeto, e isso pode ajudar a sua cabeça a ficar mais tranquila. Obrigada por participar conosco. Eu que agradeço. Agora vamos passar para a turma do Fundamental. Seja muito bem-vinda de novo, tia. Tudo bem? Novamente. Bem, a gente vai abordar o mesmo assunto que abordaram no bloco 1. E vamos começar com as perguntas, amigo. Vamos lá, eu vou começar com a primeira pergunta. Qual seria o conceito de ansiedade na psicologia? A ansiedade, ela é uma reação natural do ser humano. Todos nós possuímos. Ela é uma reação, é uma emoção, um sentimento que faz parte do ser humano. Ela pode deixar de ser natural quando a gente vai exagerando em algumas coisinhas da vida e ela pode passar a ser patológica. Mas ela é normal, natural, nossa, humana. A gente consegue perceber que nessa geração, os adolescentes hoje em dia, muito mais, que é muito mais presente, muito mais visível a ansiedade nos adolescentes hoje em dia. Tem alguma explicação por isso, coisa do tipo? Na verdade, tem várias, né? Tem vários fatores que colaboram para a nossa sociedade do momento, os adolescentes do momento estarem mais ansiosos, né? Temos mais acesso a informações, muito mais acesso a meios de comparações. Vivemos numa cultura extremamente produtivista, então tem uma série de fatores que colaboram, sim. É todo um conjunto para ter essa ansiedade geral, né? Essa ansiedade global que está acontecendo. Sim, acaba que o mundo que a gente vive hoje colabora muito para nos deixarmos muito mais alertas. O maior acesso a informações também acaba colaborando com isso, né? Sim, existem estudos hoje que dizem que a gente tem muito mais acesso do que uma pessoa lá do século XIX tinha a vida inteira. Quando a gente chega aos 15, vocês principalmente, chegam aos 15 anos, vocês já têm mais acesso que qualquer outra pessoa lá do século XVIII, século XIX. E isso colabora muito para a ansiedade, porque o nosso cérebro, ele tem, não é que ele tenha um limite de informações, mas as informações elas precisam sendo processadas aos poucos, e a gente não tem tempo mais de processar, porque é uma enxurrada de informação. Sim. Então, é a rapidez das informações, né? Como elas chegam, mas a gente também tem essa questão. Sim, porque a mente é assim, ela precisa primeiro receber uma informação, organizar essa informação, e aí vai para o próximo. Aí recebe outra informação, organiza e vai para o próximo. E a gente não está tendo esse tempo, só recebe informação. Bem, uma outra pergunta que eu achei muito interessante aqui para trazer é como lidar com o medo de desapontar os outros, principalmente nesse negócio de prova e tudo mais. Essa é muito boa. Quando você tem muito receio, primeiro você tem que entender de onde vem esse medo. Quando você tem muito esse receio de desagradar os outros, desapontar os outros, você precisa saber de onde que vem. Será que vem da ideia, da crença de que
você só vai ser amado se você não desapontar os outros, se você só vai ser respeitado se não desapontar os outros. E aí você entendendo essa crença, depois que você compreende ela, de onde que ela vem, você vai trabalhando com a sua própria cabeça, conversando com a sua própria cabeça, que o seu valor não está no quanto você faz, que o seu valor não está em agradar o outro, e vai aos pouquinhos desagradando. Um processo de autoentendimento, né? Sim, sim. Aos pouquinhos vai ajudando. Eu também tenho uma pergunta de que quais são as principais consequências da ansiedade, principalmente refletida em provas e vestibulares? Essa é ótima. A ansiedade, quando ela está muito desregulada, ela pode dar muitos problemas ali no momento da prova, como o famoso branco, confundir respostas, confundir as perguntas das respostas. Pode também colaborar para você querer sair mais rápido, achar que fez todas as perguntas, mas você pulou algumas perguntas. Porque o seu cérebro está em sofrimento se a ansiedade estiver muito alta. Então, ele quer sair daquele lugar, ele acaba usando esses mecanismos que pode atrapalhar ali na prova. Sim. É um processo, né? Eu estou repetindo essa palavra, mas... tanto o pré-prova, né? Quando você tá nervoso, não sabe se aprendeu tudo, e tanto na prova que dá um branco, esquece. Sim. É todo realmente um processo, é algo... Sim. Uma linha temporal que acontece por conta da ansiedade. Sim. Se você já for para a prova com a sua ansiedade muito alterada, é muito provável que você possa ter algum dessas consequências ali no momento da prova. Pode ter um branco, porque se você já foi muito ansioso, muito ansiosa, pode acontecer mesmo. Então, é um processo onde você primeiro lida com ela antes da prova, para no momento da prova ela não te trazer essas consequências. Sim. Quais são as principais causas da ansiedade estudantil, assim? Então, que gera principalmente isso? As principais causas, né? Às vezes, pressão dos pais, a pressão da própria pessoa sobre si, de achar que precisa dar conta de tudo, que precisa ser bom em tudo. O próprio pensamento é a principal questão, é a principal coisa que acaba colaborando para a nossa ansiedade se desenvolver. É como a gente pensa sobre a gente, sobre o mundo, sobre as nossas produções do mundo, isso colabora muito para a ansiedade. É uma pressão que a gente cria muito sozinho, né? A gente coloca uma pressão. E às vezes até desde novo, né? Sim, sim. Mas aí essa pressão que vem desde novo, ela geralmente está muito relacionada ao contexto familiar. Então, como é que os seus pais lidam com o trabalho deles? Porque às vezes eles não te cobram, mas eles se cobram e você tá vendo isso. Então, você cresce com isso na cabeça. Sim, né? Aí você pega essas informações, vai interpretando essas informações e começa a usar em você. Então, o contexto familiar, ele colabora muito para essa pressão inicial. E tem toda uma questão dos pais, eles desde cedo perguntarem muito para os filhos, quando eles são mais novos, até antes de entrar no ensino médio, enfim, sobre o que eles gostariam de ser da vida, querem cobrar uma carreira bem-sucedida, querem cobrar um curso que é muito famoso, como medicina, engenharia, direito, que acaba que dá uma segurança para os pais que você vai ser alguém na vida, mas não necessariamente isso. Isso acaba gerando uma pressão maior em cima de você mesmo, que você cria isso, entendeu? Tipo, automático. Sim. Mas é muito essa ideia. Os pais, eles querem fazer mesmo, eles criam essa ideia de profissão ideal, de uma profissão que vai te dar Isso antes até de ter filhos, né? Sim, que vai te dar uma renda financeira boa, mas é porque eles pensam muito na segurança, então eles querem que os filhos tenham essa segurança. Só que a ideia de nem sempre o que é bom pra mim é bom pra você, às vezes o que é bom pro pai não é bom pro filho. Até acabam refletindo, às vezes, as coisas que não conseguiram quando eram jovens, enfim. Por exemplo, passar no curso de medicina, no curso de direito, e querem refletir isso nos filhos com a expectativa que o sonho deles vai ser passado pros filhos, então vai dar certo. Sim, sim. Na clínica a gente encontra muito isso, aqui na escola encontra muito isso, de os pais eles colocarem uma expectativa dos sonhos deles nos filhos. Então, eles querem que os filhos façam o curso X porque
ele queria quando era jovem, né? Só que aí tem que passar todo um processo de desconstrução com esse pai, de, olha, o seu filho é diferente, o seu filho tem características de personalidade diferente, ele, por mais que ele tenha vindo de você, ele é um ser humano à parte de você. Uhum. E ele precisa fazer as próprias escolhas, porque por mais que o pai, sei lá, queira que o filho faça medicina, são 6 anos de medicina que vai dar uma alegria muito grande para o pai naquele momento que o filho passou, mas os 6 anos é o filho que vai fazer essa faculdade. E aí imagina, 6 anos você está dentro de uma faculdade, sendo que você não quer estar lá. E essa segurança que os pais querem ver nos filhos, de, tipo, saberem que vão ser uma pessoa na vida, às vezes acaba criando uma insegurança muito grande nos próprios filhos, né? Gerando uma ansiedade. Por exemplo, se fizer um curso que não... pela sociedade não traria tanta segurança, tanta estabilidade, principalmente no emprego, né, no pós-faculdade, acaba gerando até um pânico nos pais, acaba gerando uma coisa que, um sentimento ruim, que acaba que parece que o filho não vai ser alguém na vida, que realmente vai ser só mais uma pessoa, não vai ser uma pessoa, um diferencial. Sim, mas isso também, pessoal, é muito difícil para os pais, porque os pais, eles querem o melhor para os filhos, né? De acordo com a avaliação deles, mas eles querem ter a segurança de, eu vou morrer e meu filho vai ficar bem financeiramente, por exemplo, vai ter uma casa, vai ter um teto. Então, eles fazem toda essa pressão, não na intenção de machucar o filho, de fazer mal ao filho, né? É muito na intenção mesmo de, eu sempre fui o teu responsável, eu sempre disse o que é melhor para ti, eu continuo nesse lugar. Só que quando o filho cresce, ele tem que sair um pouquinho desse lugar e abrir espaço para o filho. Mas o legal é que quando tem uma conversa entre o pai e o filho e traz isso à tona, aos pouquinhos o pai ele vai abrindo espaço, falando, tá bom, mesmo que o meu filho vá para uma profissão que eu não gostaria que fosse, mas ele já é adulto o suficiente para ele dar conta. Para ele entender que às vezes ele não vai ter tanta estabilidade, né? Sim, às vezes ele precisa... E às vezes é muito um mito da sociedade, né? Sim, que a gente acaba ouvindo que esses cursos vão dar dinheiro, estabilidade, um emprego bom, mas não. Acaba que isso é muito um mito mesmo. Sim, e acho que hoje em dia, principalmente, é um mito gigantesco. Porque qualquer profissão pode sim ter um retorno financeiro quando a pessoa está comprometida com aquela... Quando ela gosta do que ela faz. Que ela se compromete com aquilo que ela faz. Então, aos pouquinhos, a nossa sociedade vai entender isso. Mas ainda está trazendo um pouco lá de trás de a profissão X não tem uma estabilidade financeira, a profissão Y é que tem a estabilidade financeira. Aos pouquinhos a gente vai desconstruindo isso. É para isso que os jovens de hoje estão aí bancando as suas escolhas. Isso é bom. Agora, para voltar um pouco mais para esse assunto de provas e testes e tudo mais, como os alunos podem se preparar mentalmente para a pressão no dia das provas? Então, o processo de preparação, ele começa bem antes, né? Então, com uma organização de estudos, os seus horários de estudo, com organização, o cronograma de estudo, tudo isso ajuda a cabeça a entender que está sendo direcionado, que as coisas estão sendo direcionadas para um lugar específico. Então, já colabora aí. Mas um ponto muito bom de ser trabalhado é os pensamentos. Então, como você lida com seus pensamentos, como você reage a esses pensamentos, é a melhor coisa que a gente pode fazer para trabalhar a nossa ansiedade diante de provas. Como? Questionando os pensamentos. Quando a gente questiona os nossos pensamentos, não deixa ou não entende que eles são só... que eles são verdadeiros, mas começa a questionar para que a cabeça entenda que são pensamentos e pensamentos não são fatos, aos pouquinhos a gente vai melhorando a nossa ansiedade. Também tem uma pergunta. Como lidar com as provas com leveza e sem estresse? Isso vai variar muito. Primeiro, provas... Não tem como não haver nada de estresse. Se a prova for importante para você, você vai ter um pouquinho de estresse, você vai ter um pouquinho de ansiedade. Porque é esse o papel da ansiedade. É ela vir no momento que uma coisa é importante para gente. Então, vai ter sim um pouquinho. Como que vai deixar um pouco mais leve com essa organização antes das provas
E também, no momento ou próximo das provas, você conversar muito com a sua cabeça, sempre trazer você para o objetivo. Por que eu estou fazendo essa prova? Para que eu estou fazendo essa prova? Qual que é a importância dessa prova? E não deixar a sua cabeça te levar lá para frente. Mas e se eu não passar? E se não der certo? Ela te levou, puxa ela de volta e começa a trazer para o foco principal, que é fazer a prova, é dar o seu melhor. Então, ter essas afirmações para você mesmo ali no momento da prova, um pouquinho antes, ajuda bastante. Isso é uma questão muito recorrente, né, em vestibular, essa ansiedade pré-prova, essa questão, né, o que acaba sendo até um pouco triste porque desconcentra, né, é uma organização tanto nos estudos e uma organização mental. Sim. Você tem que ter uma ideia muito clara do que você quer para depois você conseguir, porque o Enem é isso, né, é uma prova de 180 questões e uma redação que acaba que vai decidir muitas vezes o rumo da tua vida. O que Só que eu acho que o peso tá aí. Sim. Exatamente. Esse negócio de decidir o seu futuro quebra muito. É uma ansiedade muito grande. Então, a nossa mente, ela não lida bem com coisas que precisam ser fixas, que vão ser para sempre. Ela, se for, ela vai colocar um peso muito grande, então ela vai calcular muito. Como é que eu vou fazer? Para onde eu vou fazer? Como vai ser? Ela vai começar a calcular muito porque ela entendeu que é fixo. Tipo, foi isso, se não foi, acabou. Então, ela vai colocar um peso. Se a gente começar a tirar esse peso, por exemplo, dando outras possibilidades, olha, se eu fizer o Enem e eu não conseguir passar, eu vou tentar ano que vem, ou eu vou fazer tal vestibular que não precisa do Enem, ou eu vou fazer tal coisa. Então, você vai dando outras opções para sua cabeça. Claro, tem a opção 1, a 2, a 3. A cabeça saber, a sua mente saber que você tem outras opções, ajuda a coisa a ficar mais leve. Agora, se ela entender, é a última chance, é isso, pronto, acabou, vai dar um peso, gente, não tem como. É Quanto como a gente maior interpreta as coisas na vida, né? Sim. Vai muito disso. De como a gente vê que, às vezes, não é uma coisa que vai decidir o teu futuro, o teu rumo. É só, às vezes, um meio. Sim, mas é muito isso. Quanto maior a importância, maior o peso. Mas quando você entende que é um meio e existe outros meios, a leveza começa a entrar aí. Se você entender que é o único caminho, aí pode trazer muito peso para sua cabeça, para sua mente lidar. Isso é muito perceptível aqui na escola mesmo, conversando com os alunos do ensino médio e tudo mais. Esse medo, essa pressão que eles criam em cima de si mesmos, tudo mais, essa ansiedade. A gente está chegando muito próximo do Enem, né? Acho que é semana que vem, algo assim. E esse medo, essa pressão que eles estão colocando em cima de si mesmos é muito perceptível. Sim. E o engraçado, né, que a gente está aqui no estúdio com as meninas do terceiro ano. O próximo bloco é do segundo ano. ano. O próximo bloco é o médio. E as meninas do segundo ano já estão com uma pressão como se fosse a do terceiro ano. Mas são só treineiras. E aí acho que entra muito nessa questão. A pressão é você saber lidar com o momento. Então, nesse momento, eu estou como o quê? Como um treineiro. Então, eu preciso ajustar essa ansiedade para esse momento, compatível com esse espaço. Sim. Mas os meninos do terceiro, eles vão ter uma pressão um pouquinho maior. Vão por ser o último ano. Porque é o último ano. É uma coisa muito importante. Por mais que eles podem até ter outras opções de entrar em faculdade, fazer curso, algo nesse sentido, mas é a opção principal deles, né? Esse é o sistema de ensino, o nosso sistema de ensino caminha para isso, ele é direcionado para o Enem. Então, infelizmente, vai ter essa pressão. Cabe a cada um deles ajustar, conversar com a própria cabeça, apoio familiar, organização, tudo isso ajuda a mente a ficar mais tranquila e passar, porque isso é importante, você entender que é passageiro, não é uma coisa que vai determinar totalmente a sua vida, porque se não der certo ali, tem outras opções. Então, lembrar que é passageiro, talvez possa ajudar um pouquinho a cabeça a ficar um pouco mais tranquila. Sim, mas às vezes é um pouco difícil, por conta que o Enem é algo que é já comentado, que a gente... Por exemplo, desde que a gente entra prova em geral de vestibular, que a gente entra desde o sexto ano, sabendo que o terceiro, no primeiro, no segundo, vai ter que fazer. E principalmente, eu vou falar a minha experiência como aluno do nono ano, a gente ouve muito nessa questão, vocês estão com o pé no ensino médio, vocês estão próximos de fazer essas provas importantes,
tão perto, entendeu? Tanto que tem gente na minha turma que vai fazer já o Enem. Sim, Que já sim. vai começar fazendo o Enem desde o 9º ano, para se preparar. Porque acaba que é uma pressão que a gente coloca em cima da nossa cabeça, que é uma coisa que a gente às vezes deveria refletir melhor e até, né, se tratar por causa disso. Sim, concordo. Mas é muita questão realmente do nosso sistema de ensino. Ele nos direciona, eles direcionam vocês para esse lugar. Então, desde cedo, tem essa ideia. Ano passado, eu até aqui na escola trabalhei muito essa questão com um menino que era do 6º ano e ele já estava pensando no Enem. Eu falei, calma, uma coisa por vez. Então, acho que a gente precisa administrar isso. O ensino, a estrutura de ensino, ela vai te encaminhar, sim, para pensar mais no Enem. Só que você também precisa se ajustar para saber não ceder totalmente à pressão. Então, uma parte da pressão você vai, ok, mas outra parte você vai conversando com você mesmo. Calma, ainda não é para tudo isso, ainda não é para tanto. Agora que eu estou nesse aqui, uma coisa por vez. Porque se você ceder à pressão, a cabeça ela vai ficar muito ansiosa, ela vai chegar lá no 3º ano gritando de tanta ansiedade, então tem que ter cuidado. Vamos continuar com as perguntas. A gente tá... A gente entra nesse papo pro vestibular. Uma pergunta que me deixou um pouco... Enfim, como diferenciar uma ansiedade, entre aspas, normal, se é que tem uma diferença, de uma que pode prejudicar o nosso desempenho? Sim. Existem níveis de ansiedade e tudo mais, Sim. né? Na verdade, a gente chama a ansiedade normal, que todo mundo tem, faz parte. E tem a ansiedade patológica, né? Quando ela começa a trazer prejuízos para o seu dia a dia, ela começa a trazer prejuízos para a sua vida profissional, ela começa a trazer prejuízos para a sua vida escolar. Então, aí sim ela começa a ir para o patológico. Esse patológico são sintomas muito exagerados, uma reação muito exacerbada do corpo, da própria cabeça. Então, às vezes a pessoa pode, na ansiedade patológica, ter crise de ansiedade que é acompanhado de uma respiração ofegante, coração acelerado, às vezes dores de cabeça, desmaio, suor. Então, vai variar de pessoa para pessoa, mas quando está nesse lugar e começa a atrapalhar de alguma forma a escola, por exemplo, que é o caso de vocês, aí é a hora de procurar ajuda. Sim. Sua pergunta, amigo? É a minha última pergunta, mas eu também gostaria de saber. A tecnologia ela pode ser tanto uma aliada quanto ela pode ser uma distração. E como a senhora enxerga a tecnologia em relação com os estudos, a ansiedade, essa questão? Ela pode ajudar muito, né? Pode atrapalhar muito e também. pode atrapalhar muito, sim. Ela pode ajudar muito no sentido de você tem mais acesso à informação, você vai buscar, você tem mais meios de estudos, você consegue pegar dicas com outras pessoas, então ela ajuda muito nisso. Só que aí entra a outra questão. Nós, seres humanos, nossa sociedade, ela não foi preparada para lidar com a tecnologia. Então, às vezes, a gente não sabe o limiar entre eu estar estudando aqui, por exemplo, com o computador, com o celular, e aí desviar para ir para uma rede social ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa se educar com relação a isso, aprender a colocar alguns limites para a gente mesmo, para que consigamos usar ela mais ao nosso favor do que contra. Porque querendo ou não, a tecnologia é um vício, né? Mas... Sim, a gente tem que ter esse limite, né? Até porque a gente pode tanto ter acesso a materiais de estudo, videoaulas, dentre outras coisas, professores para nos ajudar. Mas a gente também pode acabar só rolando a tela, vendo vídeo, mexendo nas redes sociais, que acaba que é um vício, como a Laura falou. É um vício muito grande, principalmente nos jovens, né? Atualmente, na adolescência. É uma coisa assim que distrai muito, tira o foco. E na verdade, é um vício mesmo, né? Só que o que acontece? As redes sociais, ela é preparada, ela é feita para isso, né? Para te manter lá, para as coisas serem muito rápidas, vocês só rolando o feed. É preparada para isso. O que a gente precisa ter esse cuidado do limite de, tá bom, eu tenho tanto tempo para isso, eu tenho tanto tempo para cá. E ela vai ser usada mais pelo nosso cérebro como distração, porque toda vez que a gente está pressionado, que a gente está ali se sentindo pressionado, estudar não é prazeroso, gente. Estudar dá trabalho, estudar gasta os nossos neurônios. Então não é prazeroso. Agora, enrolando o feed e
tendo pequenos prazeres momentâneos, instantâneos ali, é mais prazeroso. Então a cabeça ela vai mais para aquilo ali que é algo mais rápido. O prazer que você sente no estudo é a longo prazo, o prazer que você sente nas redes sociais é a curto prazo. E a gente está numa sociedade onde tudo é muito rápido. É muito rápido. Como a gente já esse viu no começo, acesso à né? informação que a gente falou no começo. Esse acesso à informação é muito rápido e acaba que deixa a nossa mente muito mal acostumada. Sim. Tem muito caso de gente que não consegue mais assistir um filme porque gosta de ficar no celular, gosta de ter essa coisa rápida, porque um filme é muito lento, 1h30, 2 horas, e acaba que atrapalha a gente. No rendimento escolar, principalmente. E isso acaba trazendo muita ansiedade, porque nossa mente não é preparada para esse excesso de informação, para assimilar tanta informação ao mesmo tempo. E como as redes sociais trazem muita informação e tudo muito rápido... E muito pouco tempo. Acaba prejudicando sobrecarregando o nosso cérebro, né, de tanta informação. Sim, demais. E acaba que demais. nossa memória até fica curta, né? Sim. Por isso que é legal ter uma organização de horários para estudar, horários para tal coisa, horários até para mexer nas redes sociais, porque ajuda a cabeça a se organizar para receber aquelas informações. Caso contrário, pode sim gerar vícios, pode fazer a gente deixar de desaprender a desacelerar, né? A gente aprende, porque é muito isso. Se somos estimulados, toda vez que somos estimulados, a gente vai fazer mais. Então, se eu estou estimulando a ouvir áudios só na velocidade 2, a ver filmes rápidos, algo nesse sentido, o meu cérebro ele vai caminhar nessa linha e eu preciso ter cuidado, porque nosso cérebro tem limites e a gente precisa ter cuidado. Senão a gente ultrapassa e adoecemos fisicamente e mentalmente. Enfim, acho que a gente já pode ir para a última pergunta, né? Já tá acabando o podcast, então pode ir para a última pergunta, Laura. Acho que a gente já deve ter entrado nesse assunto, mas enfim. Quais práticas diárias, além dos estudos, podem ajudar a manter a ansiedade sob controle? Quais? Práticas diárias, além dos estudos. Sim. Então, além da organização, né? Acho que você ter uma rotina organizada, que você sabe o horário que você vai fazer cada coisa, é importante. Alimentação, vocês precisam aprender a regular a alimentação, a se alimentar direitinho, não pular refeições, dormir bem. Com certeza, gente, é o básico. O nosso cérebro ele Tem precisa muitos jovens hoje em de sono. dia que dormem muito pouco. Tipo assim, Sim. questão de 5 horas por dia, que dormem meia-noite para acordar 5 da manhã. Sim, e tem alguns que até conseguem ficar acordados 5 da Mas isso a longo prazo não faz bem pro nosso cérebro. Não faz bem. Ao longo do dia vai ficando cansado, vai dando uma preguiça. Sim. E acaba que, por exemplo, não dorme bem à noite, vai dormir à tarde, onde era o período troca bom o dia para pela estudar. noite. Troca a noite pelo dia. Sim, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu sou noturno. Gente, ninguém é noturno, porque o seu cérebro, ele ele acabou invertendo as coisas, muito por um costume seu, por um hábito seu, mas não é para ser assim. Nós somos seres humanos que à noite precisamos dormir e de dia ficar acordada. É essa a regra. Quando você inverte, pode ter certeza que lá na frente dá algum problema, tá? Enfim. E aí é isso. Então, organização de rotina, sono, alimentação, ter momentos de lazer, momentos de descanso, tudo isso colabora para a gente ter uma ansiedade normal, para a nossa ansiedade ficar num ponto normal e a gente seguir a nossa vida tranquilamente, sem grandes problemas. Tá bom? Então, acho que é isso. Eu acredito que é isso, né? Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que pela agradeço. entrevista. Espero que tenha colaborado aí com a cabecinha de vocês. Muito obrigada. Enfim, vamos pro terceiro bloco. Voltando agora com o nosso terceiro e último bloco do podcast Protagonistas do Futuro, falando ainda sobre como superar a ansiedade e se preparar para as provas, relacionando a preparação e o fim do ano escolar, focando mais no Enem, com a nossa convidada, Nailza, e com a minha parceira, Ana Clara Martins. E eu sou a Maria Eduarda, do segundo ano do ensino médio. Quais são as principais causas da ansiedade antes das provas finais? Assim, no nosso sentido agora, né? No Enem, né? Quando vestibular.
A principal causa, geralmente, é o pensamento da pessoa. Então, geralmente, o pensamento de e se isso acontecer, e se não der certo, e se eu não fizer isso, e se, esses e se's, eles acabam levantando muito o seu nível de ansiedade. Então, tem que ter cuidado, que a principal causa vai ser essa. Esse e se's, ele também vem muito da pressão, da importância, o tamanho da importância que você dá à prova que você vai fazer. Então, seria bem interessante ter cuidado, principalmente com o pensamento de vocês, principalmente agora no Enem, agora essa semana. E como superar a falta de motivação para fazer aquilo que deseja, tanto pela parte da própria pessoa, quanto a parte de familiares ou de escola, e manter o entusiasmo para o estudo, porque muitas pessoas, como já dito no bloco anterior, muitas pessoas têm aquela pressão de fazer aquilo que ela tem certeza que no futuro vai ter algum retorno, e sim, deixando de lado algumas coisas que é aquilo que ela realmente quer fazer, como algumas profissões mais desvalorizadas no Brasil. Mas como que você organiza essa motivação, né? Para você ter motivação, não é da noite para o dia. A gente sempre acha que a gente tem que estar extremamente motivado para fazer alguma coisa. Se você quer fazer ou construir uma rotina de estudo, faculdade, alguma coisa nesse sentido, é sempre importante você estar atento que você nem sempre vai ter motivado. Nesse caminho, o que é importante é a disciplina. Você precisa ter disciplina de fazer até quando você não quer fazer. E aí a motivação ela vai vir quando a sua cabeça perceber que essa disciplina está trazendo resultados. Aí sim a motivação começa a acontecer. Então, se organizar na rotina, se organizar para ter uma disciplina, vai te trazer motivação. Aí puxa para a questão do como essa escolha da profissão, como você ser motivado tanto para os seus colegas, por você próprio, pelos colegas, pela escola, pelos pais, para ir para uma profissão que talvez não seja tão valorizada. Se a profissão é sua, infelizmente, ela vai precisar de muito mais defesa de você para com essa profissão que você quer seguir do que dos outros. Às vezes os outros não vão apoiar, às vezes os outros não vão achar que é importante, mas deixe muito claro para você que é importante, para que você sustente a sua escolha, e aí a partir disso as outras pessoas vão percebendo que te faz bem, que é importante para você. Então elas começam a te apoiar quando elas começam a ver resultado. Geralmente, não é uma regra, mas geralmente, se é uma profissão que não é muito valorizada socialmente, as pessoas não vão te apoiar no início. Elas só vão te apoiar ou te motivar quando elas começarem a ver resultados. E às vezes o resultado pode ser a sua felicidade, pode ser o financeiro, vai depender. Se você tem algumas dicas de técnicas de relaxamento para ajudar com a ansiedade, aliviar antes das provas, do Enem, dos vestibulares em si, porque, querendo ou não, a ansiedade atrapalha um pouco a sua linha de raciocínio, né? Dá aquele branco lá na hora da prova. Eu queria saber se tem algumas dicas para dar pra gente. Tem várias dicas, gente. A principal delas, respiração. Regule a sua respiração, porque a respiração ela é o que leva oxigênio para o nosso cérebro. Se o nosso cérebro acha ou deduz que não tem oxigênio, ele vai entrar em pânico e isso pode aumentar a sua ansiedade. Então, algumas técnicas de respiração, por exemplo, tem uma bem simples, você coloca a mão na barriga, enche a barriga de ar e só enche pelo nariz, a barriga de ar e solta pela boca. Isso ajuda bastante. Então, você pode ir depois aprofundando ou dificultando, entre aspas, essa respiração, de puxar o ar contando até 5, soltar o ar contando até 6, 7. Isso ajuda bastante. Mas dá para usar também os nossos 5 sentidos. Então, eu estou muito ansiosa ali no meio da prova. O que eu estou vendo? Descrever 3 coisas que eu estou vendo. O que eu estou ouvindo? 3 coisas que eu estou ouvindo. Então, você vai usando os seus 5 sentidos para tirar um pouco a atenção do seu pensamento, fazer com que a sua ansiedade baixe e depois voltar para a prova. Isso tende a ajudar muito. Além de algumas técnicas, por exemplo,
Você tem algum papel ali que você consegue riscar por um tempo, isso ajuda a sua mente e colocar a atenção ali e depois voltar para o que importa. Tomar muita água, beber muita água ajuda também, porque ajuda a levar também oxigênio para o cérebro. Leva oxigênio para o nosso sangue, que automaticamente leva para o nosso cérebro. Tudo isso ajuda e colabora muito para aquele momento específico da prova ali que você está sentado na frente da prova, vai ajudar. Você falou sobre os 5 sentidos e é uma que, como no Enem fica muito tempo, as pessoas normalmente levam comidas, água para levar. Tem algum tipo de comida que faz a pessoa ter... Que ajuda ela a se controlar mais um pouquinho, se concentrar mais. Tem algum tipo? Sim, geralmente frutas, principalmente frutas ricas em fibras. A banana ela é ótima, gente. Ela ajuda muito na ansiedade. Chocolate. Então, o chocolate meio amargo ajuda também, mas a banana é muito boa. Geralmente frutas ricas em fibras ajudam bastante. É uma das formas de você usar um dos seus sentidos, então você vai usar ali o paladar. Você percebeu que você está muito nervoso? Não tente trazer a atenção para a prova, porque isso só vai aumentar o seu nervosismo. Deixa a atenção sair, leva ali, come alguma coisa, tá exercitando o seu paladar, um dos seus 5 sentidos. Acalmou um pouquinho? Volta para a prova. Porque às vezes o estudante fica lá achando que tem que fazer muito rápido, porque senão vai perder tempo, mas quanto mais você força a sua cabeça a voltar muito rápido ali para a atenção da prova, mais sofrimento você causa à sua cabeça, para sua mente, e mais rápido ela vai querer te tirar dali. Então ela pode aumentar a sua ansiedade se você não permitir que ela leve, depois você traz ela de volta ali, a atenção para a prova. A gente pode perceber que muita gente que não consegue passar no curso que sempre sonhou, sempre tem uma frustração, né? E aí muitas pessoas entram em depressão, tem muitos problemas com ansiedade. E aí, como que a gente pode evitar e que isso aconteça? Porque tem muita gente que adquiria esses problemas antes da prova, por conta do tamanho da ansiedade, e depois, se não consegue alcançar seu objetivo. Como é que pode evitar isso? Então, primeira coisa, a gente precisa aprender a lidar com frustrações. A gente vai se frustrar mesmo, não tem como a gente fazer tudo do jeito que a gente quer, tudo que a gente quer. Então, a gente precisa aprender a lidar com frustrações. Mas caso seja difícil lidar, um processo terapêutico ele sempre ajuda para a gente aprender a lidar com as nossas frustrações. O que a gente pode fazer nesse processo de escolha profissional, de qual curso seguir, qual faculdade seguir, e para se frustrar menos, é se observar mais. Então, eu quero fazer canto, sei lá. A Ilza quer fazer canto, mas não sabe nada de cantar, não tem talento nenhum para cantar. Eu sei que se eu for, eu vou precisar me esforçar muito, então eu sei disso. Mas se eu acho que eu não tenho talento, talvez seja mais fácil eu lidar com essa minha frustração e escolher uma coisa que seja mais próxima da minha personalidade. Então, a Anaísa já gosta mais de conversar. Psicologia é uma interessante para ela. Então, a gente ir muito nesse objetivo de olhar para a gente, para lidar melhor com as frustrações ou para fazer escolhas mais assertivas que vão nos colocar menos de encontro com as frustrações. Entendi. Outra pergunta, né? Qual seria os sinais de alertas que estou sofrendo um estresse excessivo? Que esse, normalmente, final de ensino médio, perto do Enem, a pessoa ela começa a ter uma facilidade maior de se estressar. Sim. Começa a ter um estresse excessivo. E como saber que eu estou tendo e como saber controlar esse estresse? E cuidar da minha saúde mental e da minha rotina. Sim, sim. É bem comum nesse final de ano as pessoas ficarem, os estudantes principalmente do terceiro ano, estarem mais estressados, qualquer coisa irrita, qualquer coisa fica impaciente. É bem comum isso acontecer,
porque na verdade o estresse desse fim de ano, desse fim de ciclo, ele é um acúmulo de situações, de questões. Então, o estresse ele funciona como um afastar as demandas. Então, eu estou estressada e eu chego em casa e a minha mãe vem conversar comigo e eu não tenho paciência. E às vezes o estudante volta lá todo cheio de culpa porque não teve paciência. Mas a cabeça está dizendo, olha, eu não tenho mais como lidar com isso aqui, porque eu já tenho muita pressão. Então, você identificar que você está com muita pressão, que você está muito estressado pela série de atividades que você tem, é o primeiro ponto para você lidar com isso. Mas o que vai olhar como um sinal de alerta de que esse estresse passou do normal? Por exemplo, você passa a ter dificuldade de sono, você passa a ter muitos problemas nas suas relações sociais. Então, você está dentro de casa e tem discussões direto, ou na escola. Então, isso são sinais de que o seu estresse está um pouquinho exagerado, porque está te trazendo prejuízos. Você não consegue sentar para estudar, você não consegue se alimentar, ou você se alimenta em excesso, coisas que não são saudáveis, são indicativos de que o seu estresse de fim de ano, ali, de fim de ciclo, tá alto, né? Gabaritei. Mas o que dá para fazer? Regular, se organizar, então fazer uma coisa por vez, colocar como prioridade as coisas básicas, que são sono, alimentação, exercício físico, atividade de lazer. Tudo isso ajuda a regular o estresse. Tem uma válvula de escape, né? Tipo, Sim. não focar só exatamente nos estudos. Isso é bom, Sim. mas ter alguma válvula de escape para não ter esse estresse excessivo. Sim, porque a gente estressa de um lado, precisa de uma válvulazinha para sair aquele estresse que entrou de um lado, né? Então, às vezes, tem gente que dança, né, Maria? Então, tem gente que dança, tem gente que mexe com artesanato, tem gente que vai fazer, sim, atividade física, tem gente que gosta muito de academia. Então, cada pessoa vai ter a sua válvulazinha de escape, que vai ajudar muito nesse processo. Eu queria saber sobre como a gente pode manter o foco nos estudos, porque muita gente, quando vai, por exemplo, senta para estudar, ou então tá lá na sala de aula mesmo e não consegue se concentrar. Como é que isso pode, ser controlado? Não consegue se concentrar, não consegue manter o foco, tudo tá se distraindo. Tá. Tem que observar primeiro para entender qual que é o motivo dessas distrações. Se é uma distração que ela surgiu agora, que ela é pontual, ou se ela é uma distração que ela vem com você, acompanhando você desde a sua infância. E aí, a partir disso, começar a se investigar. Mas vamos falar como se fosse uma distração pontual. Nesse momento, nesse semestre, você não está conseguindo concentrar. Será que é por alguma questão familiar? É por alguma questão de pressão de você para com você mesmo? Ou você está com algum outro problema? Entender qual é o motivo da sua distração é um dos primeiros passos. Mas dá para você organizar a rotina, de novo, fazer a coisa não por motivação, mas por disciplina. Tem uma disciplina de esse é o horário, então eu vou colocar o celular ali do lado e eu vou estudar. A cabeça ela vai te tirar a todo momento, ela pode fazer isso, mas ela te tirou, você percebeu que ela te tirou a atenção, você puxa a atenção de volta. E você vai fazendo esse movimento algumas vezes até a cabeça começar a ficar mais tempo aonde ela precisa ficar. É um exercício mesmo que a gente vai fazendo e com a repetição vai melhorando bastante. Outra pergunta é que como eu posso cuidar da minha saúde mental, da minha saúde física durante esse período de Que é muito estudos? complicado, né? Porque às vezes a gente fica mais concentrado nos estudos e às vezes esquece, Até de beber água. até de beber água. Nossa, eu, por exemplo, eu sou horrível pra beber água. Aí tem gente também que, você vê que ela não tá bem cuidada, assim, fisicamente, às vezes não consegue arrumar o cabelo porque tá muito concentrada naquilo. Aí... Sim. Mas aí a questão mesmo de você ter horários, organização para as coisas. Então, eu tenho o horário de estudo, o horário de estudo é aquele, ele não invade o meu horário de autocuidado, de lazer, de momento com a família, porque nós somos seres sociais. Eu sempre falo que nós, para a gente
ajudar ou pelo menos tentar se equilibrar, a gente precisa entender que somos 4 pilares. Então, eu sou físico, eu sou psicológico, eu sou social e eu sou espiritual de alguma forma. Então, eu preciso cuidar desses 4 pilares. Se eu coloco a atenção só no físico, de que eu preciso estudar, que eu preciso fazer isso, ou só numa meta específica e esqueço dos outros, a casa, nós vamos cair em algum momento. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A limitação de horários, a organização de horários ajuda muito a gente entender e até o nosso cérebro respeitar que o horário de estudo é aquele, o horário de autocuidado, o horário de família é outros horários. Então, a organização ajuda bastante. A procrastinação também entra nesse quesito da organização também, né? Sim, bastante. As pessoas hoje em dia elas acham que a procrastinação está relacionada só, por exemplo, ao TDAH. Mas a procrastinação ela envolve muitas outras coisas. Então, às vezes a procrastinação é porque você tem excesso de atividades para fazer. Então o cérebro não sabe nem por onde começa, ele acaba procrastinando, porque ele não sabe por onde começar. Quando se tem uma organização, a cabeça entende, tá bom, então o primeiro passo é esse, o segundo é esse. E aí a gente consegue lidar um pouquinho mais com a procrastinação. Qual é uma forma para reforçar essa autoconfiança para o Enem, assim, não ter... Porque das últimas vezes, eu vou falar uma experiência minha. De umas últimas vezes que eu fui pro Enem, ano passado, e no 9º ano, eu acho que foi um dos sinais que eu tive uma crise de ansiedade muito forte antes de ir para o Enem. Mesmo sendo treineiro, não sendo oficial, só que eu tive uma que eu fiquei bastante tempo assim, muito ansiosa, tremendo, chorando, e com um nervosismo por tirar a nota baixa, porque é uma pressão da pessoa, pressão da escola, às vezes até comparação com se a pessoa tiver algum irmão, algum primo que já conseguiu aquilo que deseja, é uma comparação que às vezes nem é feita pelos pais ou pela escola, que ela mesma botou em si. Sim, tem uma expectativa, né? Porque tem-se um processo, cria-se uma expectativa. Mas como lidar como ajudar essa autoafirmação, essa confiança de que você consegue, de que você dá conta? Conversando com vocês mesmas, conversando com a cabecinha de vocês. Então, conversar com essa cabeça, lembrar para ela de que teve um processo, porque às vezes ela fica pensando que é só aquele momento. Mas o que te dá confiança para aquele momento é o processo. Então, o que vocês fizeram, o quanto vocês estudaram, o quanto vocês se dedicaram. Lembrar, reforçar isso para a cabeça ajuda muito a melhorar a autoconfiança. É claro, gente, não vai dar para ir assim 100% confiante de eu sei tudo. Não, porque tem uma coisa lá que você não sabe o que é, você não sabe exatamente o que vai cair naquela prova. Mas dá sim, se você conversar com você, mostrar para sua própria cabeça que teve todo um processo, que você estudou o ano inteiro, de que você fez redações, de que você fez simulados, de que você teve horários de estudo específico para o Enem. Então, tudo isso ajuda a melhorar a autoconfiança, além de responder os seus pensamentos. Então, a cabeça está dizendo assim, e se eu tirar uma nota baixa? E se eu me sair pior que o meu irmão? A cabeça pode trazer isso para você. Você vai responder. Se eu tirar uma nota baixa, eu vou tentar outra vez. Se eu tirar uma nota baixa, eu tenho mais um ano. Eu sou trainee. Então, você vai falando para a sua cabeça. Mas e se eu me sair pior que meu irmão? Eu sou um ser humano único. Eu não sou igual ao meu irmão. Meu irmão pode ter facilidade para uma coisa, eu posso ter facilidade para outra. Então, você vai respondendo esses pensamentos, ajuda a acalmar ali o coração, acalmar a mente de vocês e também melhorar a autoconfiança para o momento da prova. Esse é o fim do nosso podcast Protagonistas do Futuro, sobre questão de ansiedade e alguns tipos de crises emocionais causadas pelo fim do ano letivo e exames. Muito obrigada pela sua presença, Anaísa. E aqui a gente tem um presente para você. Esse aqui, né? Obrigada,
Nada, eu que agradeço. Espero que tenha colaborado com a cabeça de vocês, com a cabeça do pessoal que vai assistir. Espero que possa ajudar aí no momento da prova do Enem, de fazer o Enem. E é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Estou aqui na escola. Podem me procurar. Desejo uma boa prova para vocês que vão como treineiros e para o pessoal também que está assistindo. Desejo uma boa prova. Espero que você possa colocar na prova o melhor que você consegue, porque é sempre essa a ideia, é dar, naquele momento, você dá o seu melhor. E aí o seu melhor, ele vai ser o suficiente para aquele momento. Espero que vocês consigam fazer isso também. Obrigada. Tá bom? Tchau, gente.